Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos professoras, queridos professores, queridas professoras. Boa noite, equipe da PDU, essa assessoria maravilhosa, Daniele, Sandra Helena, Carol Mendonça, Laís, Sandra Almeida. Como vão vocês? Tudo bem? Daiane, tudo bem com vocês? Ótimo. Tudo ótimo, né? Boa noite, estrelas da noite, que daqui a pouco a gente vai estar apresentando aqui. Essa é uma noite que eu espero que vai ser muito agradável, de muita interação, porque a gente vai trazer um tema que tem representado o calcanhar de Aquiles de muitos docentes, a questão da avaliação da aprendizagem online. Não vou adiantar muito, porque a gente tem alguém que vai fazer a apresentação da live, eu já vou passar a palavra para ela. Mas, antes de tudo, dizer que eu espero que essa seja uma noite profícua em termos de conhecimentos, de compartilhamento também de experiências, de saberes. A gente vai ter bastante tempo para interagir, metade da live vai ser de interação, até por isso a gente chama de live interativa, né? A ideia da PDU é essa. Nós estamos à espera de vocês na nossa assessoria, é uma página no Moodle, que eu vou pedir para a Carol, Laís, uma das nossas queridas assessoras, colocarem aí o link da nossa assessoria pedagógica totalmente online, não é? É o nosso ambiente virtual de aprendizagem, a PDU. Lá nós temos fóruns, entendeu, Rafaela? Daniel, as pessoas que ainda não conhecem, Bianca já conhece, Kelly já conhece bastante, outros docentes aqui presentes. Nós temos fóruns interativos, temos o Fórum Autorretrato, fórum nos quais vocês podem colocar suas dúvidas pedagógicas, questões didáticas, tudo referente ao ensino, as questões de mediação, de planejamento, as questões em relação ao protagonismo discente, não é? As questões de recursos, utilização muitas vezes dos recursos também do Moodle, né? Nós também, a nossa assessoria é eminentemente pedagógica, mas as nossas assessoras são bem versadas, quando a gente não sabe a resposta, a gente encaminha, não é? Nós temos vários cursos abertos aí em relação à utilização do AVA Moodle. Aqui nós discutimos, sobretudo, as questões pedagógicas, as questões didáticas, que nos atingem a todos nós que somos docentes, sobretudo nesse momento, não é, de ensino na modalidade online. Mais do que nunca, nós somos conclamados a desenvolver outros saberes pedagógicos, incluindo a questão das tecnologias. Mais do que nunca, não podemos virar as costas para essa questão. Nós vivemos agora, né, nos comunicamos e nos relacionamos, sempre mediados nesse momento pandêmico, de isolamento social, mediados pelas tecnologias digitais. Então, sejam bem-vindas, eu já vou passar a palavra primeiro para a Ana Verena, perguntar se ela quer dar as boas-vindas. Ana? Não? Eu sou Cristina W., eu coordeno a assessoria pedagógica. Aqui ao meu lado, Ana Verena Madeira, é a coordenadora do Programa de Formação Pedagógica, que inclui a assessoria, o FORPED. E aqui, ao meu lado, eu tenho Daniele Lima e nossa queridíssima também Sandra Helena, duas pedagogas, assessoras nossas, estão sempre com a gente no Moodle e também nos agendamentos dos encontros individuais na nossa PDU, porque ainda existe isso, você pode chegar lá, entrar no Moodle e agendar na nossa sala, nós temos uma sala lá dentro do BBB, eu quero um encontro individual para discutir uma dúvida que eu estou tendo em relação ao alunado que não participa, ou em relação a como trabalhar com vídeos, ou como trabalhar com, não sei, jogos, enfim, outros recursos Padlet, ou como é que eu faço uma avaliação de processo, daí por diante vocês podem também estar agendando individualmente com as nossas assessoras. Estamos sempre de segunda a sexta na PDU, em regime de plantão, para servir e apoiar vocês. Então, fiquem muito à vontade para nos contactar. Deixo vocês agora com as meninas que vão fazer as boas-vindas. Boa noite, professores e professores, né? Sextou com aglomeração virtual.
e show da dupla Gil e Deni. Sucesso nas paradas educacionais com o hit Avaliação da Aprendizagem Online. E o melhor, contaremos com participações especialíssimas, cada um de vocês. O ingresso não será cobrado em dinheiro, mas em reflexões e interações. Sabemos que os desafios da educação online são complexos e plurais, e que as metodologias de ensino irão variar de acordo com o assunto, com o professor, com a turma. Então, professores, não acreditem que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Analise que a sua grama pode ser diferente porque o solo é diferente, porque a quantidade de água foi diferente, né? E tantas outras variáveis, até o tipo de grama. Não adianta replicar o que o vizinho faz se você não conhecer bem a sua grama, o seu jardim. E é assim que a gente faz para ter um jardim bonito. Assuste-se com um docente que diz: eu ensino tal conteúdo da mesma forma há 20 anos. Como se o mundo não mudasse. Como se agora não tivéssemos de lidar com a geração dos distraídos digitais. Lembre-se, nenhuma monocultura sobrevive por tanto tempo em um mesmo solo. Leve para a sua grama, para o seu jardim, princípios semeadores. O cérebro precisa se emocionar para aprender. Precisa fazer sentido para aprender. E quanto menos você sabe sobre os seus alunos, menos você sabe sobre avaliar. Louis Pasteur é considerado um aluno medíocre na universidade, que se utilizava de uma avaliação somativa. A sociedade ainda é estruturada por notas, né? Você é a sua nota. E aí eu lembrei da canção Triste, Louca e Má, que diz assim: um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é o seu próprio lar. Então eu lhe pergunto, em uma nota nos define? Antes de pensar se você deseja uma heteroavaliação, uma coavaliação, uma autoavaliação, né? De conceber se sua avaliação será somativa, diagnóstica, formativa, pergunte-se: qual o meu objetivo em sala de aula? Como o meu discente vai experimentar e construir o conhecimento? Vamos assumir o seguinte compromisso. Assim que terminar este show, vamos dar uma olhadinha nas nossas gramas, pois esta live, né, fará com que sua grama irá colaborar para que sua grama se torne cada vez mais verde. Obrigada. Olá, boa noite. Parabéns, Dani. Que lindo aí. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com enorme satisfação que apresento as nossas convidadas de hoje, a professora Giovana Zen, que é pedagoga e psicopedagoga, mestre e doutora em educação, é professora da graduação, pós-graduação e do mestrado profissional em educação da FACED. Ela integra o grupo de pesquisa em formação de professores, atua como vice-líder do grupo de estudos e pesquisas em educação, didática e ludicidade. Integra o grupo de professores responsáveis pelas ações do Programa de Formação Continuada do Docente, o FORPED. É membro da diretoria da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, a ANDIP. Atualmente realiza pós-doutorado sob a orientação da professora Emília Ferreiro. Uau! Quem aí conhece a Emília Ferreiro, que honra, hein, professora? Investigando as peculiaridades da aquisição da escrita na língua portuguesa. Seja muito bem-vinda, professora Giovana Zen. Boa noite, gente. Muito obrigada aí pela apresentação. Eu brinquei aqui dizendo que depois de vocês eu vou sair, eu não vou dizer mais nada, porque essa poesia toda das duas, né? Que maravilha. Que bom começar assim. Obrigada.
E para abrilhantar ainda mais a nossa noite, apresento a professora Denise Guerra, que tem licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, é mestre e doutora em Educação, atualmente é professora adjunta da UFBA, é vice-líder do Grupo de Pesquisa Formace, coordena o Observatório Avançado de Currículo e Formação do Formace e o Grupo de Estudos em Currículo e Formação também do Formace. É membro da Associação Brasileira de Currículos, tem experiência na área de educação com ênfase em currículo e formação, história de vida e educação das relações étnico-raciais, diversidade e gênero. Na área de biologia geral, com ênfase em educação ambiental, orientação sexual e formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: metodologia e estágio supervisionado no ensino de ciências naturais e biologia, pesquisa e ensino de ciências naturais, história e filosofia das ciências. A professora Denise Guerra é atualmente a coordenadora do Núcleo de Currículos e Programas da Prograde. É minha chefinha. Seja muito bem-vinda, professora Denise Guerra. Boa noite a todos e todas. Muito alegre, né? Alegria estar aqui nesse momento, um momento que, não é, tangencialmente está muito difícil, né? Muito sofrimento, mas que nós aqui aproveitamos, né, esse momento de formação, mas para também ser um momento de prazer, de alegria, não é? De confraternização, de agradecimento à vida. E de estar aqui com vocês realmente é um grande prazer. Muito obrigado, Sandrinha, muito obrigado, Dani, maravilhosa Dani. Que texto lindo, viu, Dani? Me tocou. Então, ficamos agora com as professoras Giovana Zen e Denise Guerra, que irão compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências sobre esse tema tão emergente que é a avaliação da aprendizagem online. Nós, enquanto o Gil coloca a imagem, né? Pronto. Nós mudaremos um pouco o formato da nossa participação aqui com vocês, né? Dessa interação. Nós costumamos trabalhar juntas, juntas e misturadas ao mesmo tempo. Então, vamos lá, Gil. Então, como Denise já falou, Dani, Sandra também, né? Nós estamos aí discutindo as questões da avaliação já há algum tempo, né? No contexto do ateliê didático e principalmente aí agora, né? Com esse desafio de pensar a avaliação na modalidade remota. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação, né, retomando o lugar de onde a gente fala, e a gente vai também depois discutir mais especificamente alguns dispositivos de avaliação, né, que a gente já vem discutindo também há algum tempo, que é o diário, o portfólio e também o laboratório de avaliação, que é uma ferramenta que tem no Moodle. Então, a gente pensou em organizar a nossa apresentação desse jeito. Vamos tentar falar o mínimo possível para que a gente possa abrir para o diálogo em breve. Nós começamos esse momento deixando para vocês, colegas, esses questionamentos. E esperamos que, no momento da nossa interação, essas questões elas possam ser evidenciadas, né, e que nós possamos realmente interagir nessa perspectiva de uma compreensão que vai se constituindo.
Então, começamos. O que é avaliação? O que se avalia? Por que se avalia? O que deve ser avaliado na educação? O que é avaliação formativa? O que a avaliação faz com você? Como você deseja ser avaliado? Nesses questionamentos, nós pretendemos uma compreensão de que a avaliação é um conteúdo, e essa avaliação, enquanto conteúdo, precisa ser compreendida pelo estudante. Então, vou recorrer aí ao que Dani falou, né? Eu adorei a provocação dela, se uma nota nos define, né? Para situar o nosso posicionamento, né? Que não é só de Denise, mas que é de todo o FORPED, no seminário, né, no congresso da UFBA, inclusive, a gente apresentou a concepção de avaliação que o FORPED tem defendido em todas as suas ações, tanto na assessoria como no ateliê, enfim, né? Então, de uma avaliação entendida não somente como um conjunto de instrumentos, né, a serem aplicados, mas a avaliação entendida na sua dimensão política, ética, estética, né, e que se compromete de fato com a formação dos nossos estudantes, né? Então, é desse lugar e dessa perspectiva que a gente fala, né? Entendendo também aí, né, a avaliação como uma construção social que se define a partir de todas as mudanças, permanências, né? Entendendo também que a avaliação ela não existe por si mesma, ela não opera por si mesma, né? Mas ela é parte de um conjunto de práticas, né, educativas que a gente vem realizando há algum tempo e que precisa ser constantemente atualizada, né? Hoje em dia não dá mais para a gente pensar a avaliação da mesma forma como a gente pensava algum tempo atrás, né? Porque já temos outro entendimento sobre como os sujeitos aprendem, sobre como os professores podem ensinar, né? Sobre o papel e o lugar da avaliação nesse processo de aprendizagem e também de ensino. Nesse sentido, precisamos pensar que a avaliação é uma ação pedagógica que se inicia no planejamento e vai até após a conclusão, não é, daquele espaço de tempo, espaço-tempo que nós constituímos como aprendizagem. Então, a avaliação caminha com a aprendizagem. A avaliação subsidia a aprendizagem. A avaliação é uma investigação, né, da aprendizagem. E nesse momento pandêmico, que elementos precisamos destacar? Primeira coisa, o nosso currículo. O nosso currículo precisa ser adaptado a esse momento online, a esse momento que nós vamos desenvolver um ensino e uma aprendizagem online de forma remota. Então, não dá para simplesmente pegar o planejamento que nós fazíamos no modelo presencial e transformar e repetir no modelo online. Então, isso é importante. Respeito ao cotidiano dos estudantes. Estamos fazendo isso brilhantemente, né? Elaboração de práticas didático-pedagógicas que facilitem a aprendizagem significativa, uma aprendizagem que seja valorada pelos estudantes. Dispositivos, temos que criar nesse espaço dispositivos de avaliação que estimulem
a autonomia e a autoria do estudante na produção do conhecimento. E aí ontem, na quarta-feira, a professora Carolina falou muito bem sobre isso, de como promover essa autoria, essa autonomia do estudante. Não somos nós somos mediadores, mas de que forma que nós podemos mediar processos de aprendizagem e de avaliação, no qual os estudantes se constituam como autônomos, né, para produzir conhecimento nesses espaços, nesse espaço online. Colaboração entre pares. Nesse espaço online, o trabalho entre pares é fundante. Não só as ações, não somente as ações planejadas pelos docentes, mas também as ações produzidas pelos estudantes, dentre elas a avaliação. Então, a avaliação entre pares é algo extremamente significativo, pertinente, plausível nesse espaço de educação online. A promoção da interatividade. Esse é o momento aí que nós temos conosco a professora Edmeia Santos, que muito bem fala dessa interatividade. Então, de que forma é que nós precisamos promover essa interatividade também nos processos avaliativos. E a pedagogia afetiva, que nós, professores, estamos nesse momento, não é? De forma muito sensível, desenvolvendo essa pedagogia da afetividade, quando respeitamos, acolhemos, não é? O contexto, não é? Os sentidos que esses estudantes estão dando ao momento de hoje, ao momento de formação deles de hoje. E essa formação continuada do professor. A presença de vocês aqui neste momento significa isso. Pode passar, Ju. Por favor. Essa é uma imagem que a gente gosta muito, né, Dani? É uma imagem que nos acompanha sempre, porque ela nos faz pensar muito sobre a questão da avaliação, sobre tudo isso que Denise acabou de falar, né? Sobre o que significa, né, realizar uma avaliação justa, né? Uma avaliação que atenda, né, à diversidade, atenda, né, as demandas, né, dos nossos estudantes. Então, realizar uma avaliação justa não significa fazer a mesma coisa com todos os estudantes, mas é dar mais condições a quem tem menos, né, possibilidades de enfim, construir aprender aquilo que a gente espera, né? Isso não significa se transformar num professor bonzinho, no mau sentido, né? Isso não significa dar nota de graça, mas isso significa se comprometer ainda mais com as aprendizagens dos estudantes, significa pensar em práticas avaliativas que, de fato, ajudem esse estudante a refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem, que ajude o estudante a encontrar caminhos, né, para superar essas dificuldades. E aí o próximo, esse slide, ele nos traz, né, o que era esta avaliação. E como é que ela se operacionaliza? Essa avaliação, ela deve se iniciar e terminar com o diagnóstico. Então, estamos desconstruindo essa ideia de que diagnóstico é algo que a gente quer no início. É no início, sim, mas no início de cada ação, de cada contato com o estudante. Então, o diagnóstico é algo que deve acontecer continuamente. E aí, quando nós estamos atribuindo os conteúdos formativos, que são os conteúdos sistemáticos de cada campo, de cada área de conhecimento, com as experiências dos estudantes,
Então, nesse momento, nós temos que estar o tempo inteiro elaborando avaliação diagnóstica, ou seja, compreendendo o que os estudantes sabem e o que os estudantes não sabem, para potencializar aquilo que eles já sabem e dar oportunidade para que eles aprendam o que ainda não sabem. E isso nós faremos o tempo inteiro com os feedbacks. O tempo inteiro, nos processos de ensinar e de aprender, nós temos que estar dando respostas, não é? de como esse estudante está caminhando. E aí tem algo importante, essa seta um pouco mais evidente, para algo que eu e Gil, a gente vem estudando hoje, que são os processos de autorregulação do Zimmermann, que vem da teoria sociocognitivista, aí o professor Herbert está aqui, obrigado, professor Herbert, por estar aqui, né? Vem desenvolvendo, mas uma teoria pautada na autorreflexão, né? O sujeito cria, o estudante, ele compreende o conteúdo da avaliação, ele compreende o que é avaliação, ele compreende que ele é corresponsável pelo processo de avaliação, ele compreende que ele precisa acompanhar a avaliação, ou seja, o processo de aprendizagem dele. Então, a investigação não é mérito do professor apenas. A avaliação está no cerne, não é? Colaborativo, professor, estudantes, estudante. E, então, nesse sentido, para essa autorregulação, essa autorreflexão, o estudante cria metas de estudos inicialmente e ele vai buscando compreender se essas metas estão sendo atingidas. Então, ele faz análise de desempenho no processo, ele busca, não é? Os enfrentamentos, ele busca compreender as dificuldades, toma decisão e melhora o processo. Então, essa compreensão de avaliação precisa integrar o conto, né, de conhecimento do estudante. Só assim é que nós podemos, pode passar, Gil, é que nós podemos ter um processo de avaliação colaborativo. Uhum. Uma outra questão também que a gente vem discutindo muito, né, em relação aos dispositivos de aprendizagem e de avaliação, né? Primeiro, esse próprio nome, né, em que a gente incorpora aí a palavra aprendizagem aos dispositivos de avaliação, né, entendendo de que um dispositivo de avaliação não é somente de avaliação, mas ele é também de aprendizagem, né? A gente precisa pensar cada vez mais em dispositivos, né, que de fato potencializam a aprendizagem dos estudantes e potencializam a possibilidade dele autorrefletir ou autorregular a sua própria aprendizagem, né? A gente também gosta muito de trabalhar com a ideia do Lucchesi, né? Ele fala que todo dispositivo ele é em si adequado, né? Que o que define a pertinência de um dispositivo ou de outro são as intenções, né? São as expectativas que se tem sobre o que precisa ser aprendido, o que pode ser aprendido, né? Nós temos também discutido muito, né? Essa é uma das questões que a gente tem tentado, a gente tem ajudado, né, os professores, os colegas a desconstruírem, que é uma ideia aplicacionista dos dispositivos de aprendizagem e avaliação, né? Porque nós temos várias opções, né? Nós temos um leque imenso de dispositivos que a gente pode assumir como dispositivos de aprendizagem e de avaliação, né? Mas a gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha aplicacionista, né? Achando que, enfim, agora, né? Eu vi esses dias no FIBA Sincero, que para quem não sabe, é uma página no Instagram, né, dos estudantes,
e eles publicaram um meme sobre podcast, né? Dizendo que todos os professores agora estão pedindo podcast. Então, a gente sabe que enfim, tempos em tempos a gente vai elegendo alguns dispositivos como os mais interessantes, e muitas vezes a gente elege esses dispositivos sem muita clareza, né, de por que estamos elegendo esse dispositivo, né, o que de fato ele potencializa, como que de fato ele se articula ao que a gente pretende ensinar, aquilo que a gente pretende que os alunos aprendam, né? Então, tem aí uma infinidade de dispositivos, né? E a gente vai, como eu já falei no início, discutir um pouco mais aí alguns deles agora com vocês. Bom, é importante dizer que não podemos pensar em avaliar se não trabalhamos com os critérios de avaliação, né? Então, o critério de avaliação, nós consideramos que é uma forma justa, ética e democrática de estabelecer uma referência para uma emissão, né, de um juízo de valor para uma tomada de decisão. Então, é necessário, para qualquer processo avaliativo, que criemos critérios de avaliação. E esses critérios, eles precisam ser compreendidos pelos estudantes. Passa aí, Gil, por favor. E nós costumamos elaborar... Pode passar, Gil? Nós costumamos elaborar critérios, mas muitas vezes não temos a clareza do que é um critério, o que é um indicador, né? Então, o critério é a característica que nós queremos produzir esse juízo de valor de forma ética, justa, democrática, certo? E o indicador são as características que evidenciam esse critério. E aí a gente traz o exemplo, critério de responsabilidade. Então, eu vou considerar como critério para responsabilidade, para característica responsabilidade, assiduidade, pontualidade, compromisso com as atividades propostas. Se eu quero qual é o meu referente, né? O que é o referido? Quer dizer, o que é o observado? O que é que eu vou observar? Número de, por exemplo, aí apenas uma escolha nossa, né? Número de faltas. Tem problema. Número de faltas, número de atrasos, não é? Se eu quero saber da pontualidade, número de atividades que foram realizadas dentro do prazo ou fora. Então, são questões que os estudantes precisam saber. Eles precisam saber que a responsabilidade, eu trago aquelas características e o que eu vou observar, o que vai estar sendo observado, são esses indicadores. Então, tudo isso facilita a interação entre o professor e o estudante e entre aquilo que ele está aprendendo e o que ele estabeleceu como meta, não é, de desempenho. Qual a passagem? Bom, rapidamente eu vou falar sobre 2 dispositivos e Gil vai falar de outro. Então, o dispositivo diário é um dispositivo muito conhecido de vocês, né? De todos nós. Então, o Diário Online, ele é um dispositivo muito interessante. Outro dia eu estava conversando com a Ana Verena, nossa querida, e aí ela disse, Deni, o diário ele é um excelente dispositivo, mas ele não cabe em todos em todos os campos, todas as áreas. E eu concordo com ela, né? E aí eu diria para qualquer dispositivo. Nós vamos selecionar aquilo que Gil falou. Nós vamos selecionar aquele dispositivo de avaliação que melhor se adequa à minha área de conhecimento. O dispositivo diário online, ele está no Moodle, nós podemos acionar esse
esse espaço, e o estudante ele vai colocando ali não os registros de avaliação, isso que é importante, né? Ele vai fazendo análise de compreensão do conhecimento que está sendo produzido, dos problemas que ele está encontrando dentro daquelas metas que ele estabelece para o aprendizado dele, e ele vai ali acompanhando. Ele vai colocando ali os feedbacks, ele vai colocando as aprendizagens, os problemas, os desafios, os enfrentamentos. Então, essa autorreflexão, ela se ajusta, se adequa muito bem no diário online. Tá? Pode passar, Gil? Nas perguntas, nós podemos ir tirando dúvidas sobre o diário, né? Então, esse diário, ele aproxima o sujeito, né, das suas especificidades, das suas potencialidades e das suas fragilidades. Porque o estudante ele tem a oportunidade de escrever para ele mesmo, de analisar si próprio na escrita, numa escrita que é para ele. Ele escreve para ele, ele investiga ele próprio, certo? Pode passar, Gil. E aí nós temos um outro dispositivo, esse é o dispositivo mais coletivo, que é o portfólio. Eu, Gil, Daiane, que é pedagoga da PDU, a professora Noemi e a professora Lanara, nós elaboramos, construímos um MOOC, que é um curso livre sobre avaliação, e que nós recomendamos que vocês abram lá o UFBA em Movimento, lá vão encontrar esse módulo de avaliação, esse curso de avaliação, onde vocês terão a oportunidade de saber como vocês constroem o portfólio. Mas o portfólio é um dispositivo também muito interessante, produzido pelo professor e pelo estudante, no qual, pode passar, Gil? No qual ele cria as expectativas de avaliação. Então, eles criam as expectativas de aprendizagem e de avaliação e podem acompanhar. Esse portfólio ele pode ser realizado em grupos. É interessante, nós fazemos isso em grupo. Ele pode ser um portfólio da turma inteira, e aí fica muito a desejar, não é o que vocês pretendem. Nós podemos começar o portfólio nas aulas síncronas, no momento onde todos estão ali, né, no face a face, e nesse momento pode acontecer esse brainstorm, não é, sobre aquela temática. Ali negocia-se as expectativas de aprendizagem e de avaliação, cria-se as metas de avaliação, cria-se as metas de aprendizagem, né, e de desempenho, cria-se o plano de trabalho. Se for por grupo, cada grupo constrói o seu plano de trabalho, cria-se os critérios de avaliação, e esses critérios podem ser e devem ser construídos pelos estudantes, pelos professores e pelos estudantes, então é excelente. E isso tudo pode ser construído, desenvolvido num fórum, né? Lá no ambiente, certo? Lá no ambiente assíncrono. No AVA, é possível. Você constrói lá um wiki, constrói um fórum, e todo o trabalho produzido dos grupos são registrados lá. E os professores, eles vão dando os feedbacks no movimento assíncrono, tá? Existe uma produção que geralmente é muito interessante, porque todos se interessam muito por produzir, porque você pode colocar no portfólio o que quiser, imagens, músicas, poesias, o que quiserem colocar ali. As aprendizagens, elas vão aparecer de uma forma multifacetada, plural, né? E
por fim, esse portfólio ele pode ser divulgado, inclusive sair do AVA e pode ser divulgado. Ele pode ser, inclusive, depois pode-se elaborar, não é, um e-book, por exemplo, com todos os portfólios produzidos. E, ao final do componente curricular, você tem um e-book produzido com os portfólios. Gil, você... Eu vou interromper aqui, porque eu vou compartilhar agora o AVA de um componente curricular meu. Enquanto o Gil coloca, eu quero dizer para vocês que todos esses dispositivos, esses 3 dispositivos que nós estamos aqui socializando com vocês, que muitos de vocês já conhecem, muitos já estão fazendo, todos eles fazem parte da nossa prática docente. Nós trabalhamos com eles, né? Aí, meu parceiro aí de trabalho está o professor Herbert, e nós trabalhamos com esses dispositivos. Mas, Gil. Então, a gente decidiu falar do laboratório de avaliação para vocês, né, a partir de uma situação que nós também estamos vivenciando como docentes, né? O laboratório de avaliação é uma ferramenta que tem no Moodle, talvez vocês já conheçam, né? E é uma ferramenta que possibilita avaliação entre pares, né? Então, ela é uma ferramenta que possibilita que os alunos possam analisar, né, avaliar as produções uns dos outros. E por que a gente decidiu compartilhar isso com vocês e falar do laboratório de avaliação, né? Não é nenhuma defesa específica ao laboratório de avaliação, mas principalmente, né, a ideia de uma avaliação entendida como uma avaliação colaborativa, né, uma avaliação participativa. A gente avançou muito nas discussões né, no campo educacional, não estou falando a gente aqui do FORPED, mas no campo educacional a gente avançou muito nas discussões sobre as metodologias colaborativas. Primeiro, né, a gente chamava de metodologias ativas e depois passou a chamar de metodologias participativas, colaborativas, né, que tem como principal fundamento a ideia de que os alunos, né, eles precisam ter uma atuação, eles precisam protagonizar a sua própria aprendizagem, né? Isso não exclui o papel do professor, ao contrário, né? Mas a ideia de que precisamos pensar em metodologias que, de fato, potencializam essas aprendizagens, né? E pensar uma metodologia participativa, colaborativa, implica pensar também em uma avaliação que também seja uma avaliação colaborativa, participativa, né? Uma avaliação que rompa com a rigidez, né, de determinadas etapas de avaliação. Então, isso que a Denise estava falando antes, né? É muito comum a gente ver professores que fazem um diagnóstico, então, né, fazem o que também a gente chama de levantamento de conhecimentos prévios, então, se aproxima um pouco daquilo que os alunos já sabem no início do período letivo e depois abandonam isso completamente, né? Então, romper um pouco com essa rigidez dessas etapas, né? E entendendo de que isso precisa ser mais fluido no processo de aprendizagem e de ensino, né? Uma outra questão importante também que nós precisamos avançar no campo educacional e que tem a ver com essa ideia de aprendizagem colaborativa é que, apesar da gente ter avançado muito nas discussões sobre aprendizagem,
quando chega na hora da avaliação, a gente continua acreditando que o desempenho solitário dos alunos é a forma mais eficaz, eficiente de avaliar o que os alunos sabem. A gente tem uma desconfiança imensa, né, de avaliação entre pares, né? Ou então a gente faz uma avaliação sem nenhum critério, né, que é o que a Denise estava falando antes, da importância dos critérios, né? Então, a gente transfere totalmente para os estudantes essa responsabilidade, né? E o laboratório de avaliação é um bom instrumento, né, para a gente começar a pensar, começar a realizar, né, situações de avaliativas, né, nas quais os alunos possam opinar, né, uns sobre os trabalhos dos outros. O meu primeiro módulo no componente curricular que eu estou responsável nesse semestre, né, eu propus a leitura do livro do Paulo Freire, o último livro que o Paulo Freire publicou, que é A Pedagogia da Autonomia, né, e propus que os estudantes elaborassem o que eu estou chamando de uma representação visual ao longo das nossas discussões. Então, eu disponibilizei aqui no Moodle alguns tutoriais do mapa mental, do mapa conceitual, do infográfico, né? Dei algumas sugestões de interfaces, né, que ajudam a elaborar essas representações, né? Enfim, e sugeri que eles postassem essa produção aqui no laboratório de avaliação. Paralelo a isso, eu estou construindo com eles os critérios, as rubricas, né, de avaliação dessa representação visual. Então, eu coloquei no Wiki uma primeira versão dessa rubrica, né? Deixa eu abrir aqui. Dá para ver ainda? Dá. Dá. Então, eu coloquei uma primeira versão dessa rubrica que está organizada desse jeito, mas normalmente as rubricas elas vêm organizadas em formas de tabelas, né? Então, na primeira coluna vem os critérios e depois, né, nas colunas seguintes, o que a gente pode chamar dos indicadores, né? Então, propus aqui uma primeira versão dessa rubrica para avaliação das representações visuais e, enfim, estamos discutindo isso e fazendo ajustes aqui nessa primeira versão, né, juntos, né, e depois esses critérios, né, que eles terão como parâmetro para analisar as representações visuais dos colegas, né? Por que a construção desses critérios ela é tão interessante, né? Porque à medida que a gente vai discutindo os critérios, né, isso não somente ajuda os estudantes a terem parâmetros para avaliar a produção dos colegas, como também são parâmetros para eles próprios produzirem a tarefa que está sendo pedida a eles, né? Então, a gente considerou interessante trazer essa proposta e compartilhar com vocês essa proposta, porque o que a gente tem aqui, na verdade, não é um único instrumento de avaliação, mas a gente tem aqui um dispositivo, né, formado por um conjunto de atividades que são, ao mesmo tempo, dispositivos de aprendizagem e dispositivos de avaliação, né? Então, desde da orientação, né, de que os alunos produzam uma representação visual, né? Essa atividade já é em si uma atividade, um dispositivo de aprendizagem e de avaliação, porque nós acreditamos que a organização, né, de representações visuais, como o mapa mental,
o mapa conceitual ou o infográfico são potentes, né, para a compreensão do texto, para a interação dos estudantes com o texto, né, com a obra, né? A produção aqui no Wiki das rubricas, né, também são extremamente formativas, né? E depois da postagem deles, né, no laboratório de avaliação, cada um vai postar a sua representação visual e cada aluno vai, a partir desses critérios que a gente está construindo coletivamente, eles vão poder analisar as representações uns dos outros, né? Hoje, por coincidência, né, eu até compartilhei no grupo que nós temos aí no WhatsApp, uma orientanda minha mandou um áudio no grupo, esse áudio nem era para mim, era para as colegas, né, reclamando que geralmente o que se vê na universidade, né, é uma mesma prática docente, né, uma mesma atividade, uma mesma dinâmica, né, que é ler o texto, discutir o texto, ler o texto, discutir o texto, ler o texto, discutir o texto, e que não se tem uma outra forma de conduzir esse processo, né? Isso não significa que eu não ache que a leitura dos textos são importantes, não é isso, mas eu tendo a concordar com ela, né? Porque, de fato, a gente precisa pensar em outras alternativas aí que potencializam a aprendizagem, que potencializam a avaliação. Para terminar, eu só vou ler isso aqui, que eu acho que é importante, né? Essa é uma definição de 2 professores da Universidade Autônoma do México, da UNAM, né? E eles definem as rubricas dessa forma, né? As rubricas ou matrizes de avaliação são instrumentos que contribuem para a realização de tarefas ou atividades, pois permitem especificar antecipadamente os aspectos ou dimensões que compõem uma atividade ou um produto, bem como os níveis de desempenho a serem alcançados, né? Trabalhar nessa perspectiva sugere um rompimento muito grande com as nossas representações, né? Porque nós estamos acostumados com a ideia de que a prova é uma surpresa. Então, dizer para os alunos antecipadamente que conteúdos, né? Dizer antecipadamente quais são os critérios de avaliação, os níveis de desempenho, né? Para muitos professores ainda é facilitar o processo de aprendizagem, né? Enfim, é dar mole, né? Quando, na verdade, não é isso, né? De fato, possibilitar que os estudantes possam se comprometer, né? Cada vez mais com o seu próprio processo de aprendizagem. Isso. Então, gente, isso é uma fala muito rápida, né, a partir de um estudo de pesquisa que a gente vem desenvolvendo sobre avaliação, e aí a gente passa a professora Cristina, né? A professora Cristina deve falar. Não, já concluímos, é só para a gente começar agora, dizer que muita coisa a gente não dá para falar tudo, claro, óbvio, e que agora a gente tem aí, né, 30 minutos de interação. Então, meninas, muito obrigada, foi uma bela apresentação, eu gostei muito do conteúdo trazido aqui. Eu acho que nós temos bastante assunto agora, né, turma? Para a gente poder interagir. Estamos com as assessoras aí, vocês podem colocar suas questões no chat, como podem abrir o microfone. Eu acho que quando abre o microfone fica mais interativo ainda. Então, aquele professor ou professora que tiverem com vontade de colocar alguma dúvida, discordância,
concordância ou compartilhar alguma experiência, por favor, queira abrir o microfone e falar. Eu vou pedir para uma das meninas colocar o nosso endereço do Avamudo aí, da Assessoria Pedagógica, a PDU, para quem quiser se inscrever e nos visitar. Nós estamos presentes no Avamudo, e prestamos a assessoria tanto na modalidade assíncrona, através dos nossos fóruns, como através da plataforma síncrona, né? Dentro da própria página, nós estamos com o BBB, e basta que o professor desça até o tópico, se não me engano, 4 ou 5, e agende um encontro individual ou em dupla, e vocês que sabem, com uma de nossas assessoras para dirimir suas dúvidas ou questões pedagógicas. Mas o papo hoje é avaliação. Então, eu quero saber quem tem alguma questão para colocar. Eu já vi que teve uma questão de Jerusa, né, em relação à diferença entre portfólio, na web pode ser webfólio também, né, está na moda chamar assim, ou diário online, né, qual a diferença entre os dois? Eu me aventurei a trazer essa distinção aqui, mas eu passo para as meninas para que elas possam se pronunciar também a esse respeito. E quem quiser, pode abrir o microfone aí. Estamos aí, elas estão aqui à disposição também. Fico por cá. Gel, que bom, Gel, que você está aqui. Essa é uma questão recorrente, né? As pessoas trazem a ideia do diário, né, e do portfólio, querem saber qual é a diferença, porque compreendem como algo similar. E eu gosto muito da fala de Jerusa, porque ela traz a ideia do contraste, né? Jerusa ela não tá querendo diferença, ela está trazendo as singularidades, né? O que é que o diário traz de singularidades e o portfólio de singularidade? Eu diria que a Cris já colocou muito bem, né, de forma perfeita, que na verdade, o diário, ele lida com as subjetividades do sujeito, né, do estudante. E isso é de uma potência fabulosa. E é algo muito interessante, porque nesse momento em que o estudante está escrevendo sobre a experiência de aprender, ele está investigando ele próprio, ele escreve, ele narra, não é? Ele narra a sua história de aprendizagem. É isso que o diário promove, é isso que o diário produz, certo? Por outro lado, que singularidade traz o portfólio? O portfólio é um espaço extremamente criativo, interativo, no qual os estudantes têm a possibilidade de expressar as suas aprendizagens de uma forma muito prazerosa, muito lúdica, e algo interessante, os estudantes fazem opção. E quando eles fazem opção, significa que eles tomaram decisão. E se eles tomaram decisão, olha a volta, né? Se eles tomaram decisão, eles enfrentaram os problemas. Eles conseguiram solucionar os problemas que eles diagnosticaram. E eles diagnosticaram esses problemas com o coletivo. E qual é o coletivo? O coletivo é o professor, Gil falou muito bem, num webinar, ou num webfólio, certo? Como nós chamamos o portfólio no ambiente online, o professor tem um papel fundante, não é? É ele quem vai mediar as aprendizagens. Mas observe quanto que o portfólio possibilita que esse estudante se debruce, ele investigue, ele crie, e ele faz isso de forma colaborativa. E essa avaliação, por exemplo, que nós trazemos como uma possibilidade, como algo potente, que é a avaliação interpares, dentro dessa possibilidade, dentro desse construto, né, desse construto de aprendizagem, que nós utilizamos, o portfólio, é fantástico. Então, são singularidades,
No portfólio, você coloca aquilo que você quer divulgar, aquilo que já partiu de compreensões, não é? de definições, e você quer divulgar aquilo ali. O diário, não. O diário é algo que você traz de você, é investigação sua, você resolve os seus problemas, você é como se fosse um mergulhar para si mesmo, não é? É aquela coisa do autodiscernimento, de você discernir o que você aprendeu, o que você não aprendeu, por que você não aprendeu, quais foram os desafios, não é? O que você quer aprender, e aí isso gera você aciona uma série de questões, inclusive históricas, de outros locais, de outros ambientes, de outros espaços, tudo isso para promover o quê? Uma ambiência de aprendizagem. Então, são singularidades. Então, os portfólios muito bem feitos, muito bem elaborados, são oriundos de diários online, bem feitos, bem elaborados pelos sujeitos. A partir daquilo que eles produziram nos diários e que eles sentem a vontade, o desejo de tornar público no coletivo, ele faz, certo? Pronto, acho que outras pessoas, para não ficar... Tem Jerusa que quer falar, e em seguida Herbert tem uma pergunta, e aí a gente vê qual de vocês, acho que Giovana pode se colocar. Gel. Oi, gente, eu só quero agradecer, satisfeitíssima com a resposta. Muito legal, satisfeitíssima com a apresentação toda e com a resposta que deu para colocar assim, bem demarcadamente, bem didaticamente, o diário, as diferenças e os contrastes para a gente montar do diário e do portfólio. Ficou claríssimo. Muito obrigada, Dene. Obrigadona. Obrigada, Giovana. Obrigada, Cris. Nada, meu bem. Tem o professor Herbert que quer se colocar. Boa noite, Dene, boa noite, Giovanni, boa noite, Cris. Primeiro, parabenizar pela fala de vocês e pelo esse espaço tão importante de falar sobre avaliação. E fico muito contente e feliz em vê-las e honrado em ser colegas de vocês do departamento e que a gente defende as mesmas ideias. Eu que, na verdade, não é uma pergunta, é uma proposta que vocês falassem um pouquinho, porque tradicionalmente a avaliação, no seu modo mais rígido, né, não tem um espaço para o estudante entender o próprio processo de aprendizagem na avaliação. Ele é muito acostumado a fazer um instrumento de avaliação, ter a atribuição de um valor ou de um mérito para isso e se finaliza aí, né? Alguns ainda fazem algum tipo de correção, algum tipo de devolutiva, mas é um espaço que às vezes não é planejado. E aí vocês trazem dois instrumentos que possibilitam esse acompanhamento, esse entendimento, essa compreensão. Eu queria que vocês falassem só um pouquinho dessa importância da participação desse estudante no seu processo de avaliação e de como é importante fazer essas devolutivas, esse diálogo com eles para compreender o instrumento. Obrigado, excelente trabalho, fico muito contente. Coisa boa, Herbert, a gente se vê por aqui, né? Muito bom. Nas reuniões de departamento, ficamos todos com as câmeras fechadas, a gente não se vê. Precisa fazer live para a gente se ver. Então, você tem toda a razão, né? É isso mesmo. Por isso que Denise e eu, a gente insiste sempre, né, em retomar a concepção de avaliação, falar sobre isso, né? Às vezes nós ficamos nos perguntando se a gente não está sendo repetitivas, mas é porque a gente tem uma crença muito grande de que não adianta a gente discutir dispositivos sem discutir concepção, né? Porque há uma chance muito grande, inclusive, de quando não se tem uma concepção muito clara do que é e para que serve a avaliação, tem uma chance muito grande de transformar dispositivos que têm uma potência imensa, né, em instrumentos de mensuração da aprendizagem, né? Então, o que a gente precisa mudar não são somente os dispositivos, os instrumentos, mas é a forma como a gente opera com esses instrumentos, né? A forma como a gente opera com esses dispositivos. Por isso que a gente está aí há alguns anos já, né, ajudando os colegas a desconstruir essa ideia, né, de avaliação como
um instrumento de controle, um instrumento, às vezes, até de disciplinarização dos estudantes, né? Para que os colegas possam entender cada vez mais que a avaliação que de fato faz sentido é aquela que está a serviço da aprendizagem dos estudantes, né? E não aquela que simplesmente mensura, gera uma nota, né? E a provocação aí de Dani no início, né? Uma nota nos define, a gente sabe que a nota não nos define, a gente sabe que a nota é um recurso que existe aí no sistema, mas que efetivamente a nota não nos define, a nota não dá conta de avaliar tudo que nós somos, né? E ela é falha, né? Então, reduzir, né, toda a potência que a avaliação pode ter a mensurar ou a definir uma nota é um crime, né? É um crime que a gente faz com a gente mesmo enquanto profissional, é um crime que a gente faz com os nossos estudantes. Então, é isso. A nossa luta é essa mesmo, né? De ajudar a desconstruir essa ideia e ajudar não só a ampliar a compreensão sobre os dispositivos, mas a operar com esses dispositivos de um jeito bacana também, né? Desculpa aqui me intrometer no papo, assim, só para dar as boas-vindas a Herbert, não sabia que era você, criatura, até escrevi ali, eu disse, professor Herbert, que bom ter você aqui, Herbert. Edil, excelente, só quero acrescentar, não é uma questão do tecnicismo, né? Gente, assim, a pedagogia universitária é muito tecnicista. Nós, docentes, sobretudo das áreas técnicas e das pessoas que não chegaram a fazer licenciatura ou desenvolver estudos na área pedagógico-didática, costumam entender que essa dimensão do pedagógico se reduz ao técnico. Então, avaliar é uma ação técnica, não é? É saber colocar um instrumento aqui, outro ali, normalmente testes e provas, né? Essa crítica que Giovana e que Denise fazem tão bem. E Daniele trouxe no início, realmente a nota não nos define, achei bem legal essa questão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, inclusive com relação às metodologias também, eu ando preocupada com isso. Eu ouvi de uma das nossas assessoras que atuam, né, num dos nossos institutos dentro da UFBA, a notícia de que os professores, aliás, a gente observa isso, não é um curso específico, nós observamos isso em áreas como, enfim, não vou trazer nomes aqui, a ideia de que nós precisamos de saber dos recursos, das técnicas que vamos usar e tal, e a gente fica falando muito de concepção, muito do teórico, não nos leva, não é, a lugar algum, alguns professores criticam, acham que é blá, 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 e eu quero dizer que, somando com o que Giovana trouxe, que a gente precisa superar essa visão imediatista, tecnicista, praticista, porque a gente só vai mudar efetivamente a relação com os estudantes no tocante ao aspecto mediacional, avaliativo, se a gente mudar de concepção. Avaliar não é classificar, não é? É como disse Denise, avaliar é diagnosticar desde o princípio, do início, no meio, no fim, toda avaliação ela tem uma função precípua, que é diagnosticar o nível de aprendizagem do estudante. Onde é que ele está? Está abaixo da média? Está na média? Está acima? Se não está, tem que retroagir. Se está bem, vamos adiante, vamos aprofundar. Então, essa questão do tecnicismo, do pragmatismo exacerbado que Rafaela está trazendo aí muito bem, está adoecendo aos estudantes e a nós mesmos. Agora, com a questão do remoto e das aulas, nessa modalidade online, nós estamos assistindo ou a aulas muito verborrágicas, 2, 3, 4 horas em que o professor é conteudista transmissional mesmo e tal, ou então o uso também, por outro lado, no extremo oposto, de muita parafernália,
desculpa a expressão, mas a gente pode ser simples na mediação e usando recursos bem dosados, né? Eu acho que é uma questão da gente estar sempre buscando o equilíbrio. É claro que a gente tem que usar os recursos do AVA, e usar jogo, e usar as possibilidades que a tecnologia nos oferece, mas com aquela dosagem, né? Que é importante a gente ter. Desculpa, falei demais, mas tem gente querendo a palavra aí. Quem gostaria de falar? Rafaela? Você quer trazer sua experiência? Estou vendo que você narrou aqui, temos tido experiência de diversificar as práticas pedagógicas, respeitando o tempo de tela, investindo na interação. Nós queríamos saber, Rafaela, dessa sua experiência. Que tal você narrar aqui, trazer para nós? Boa noite a todas, a todos. Você, Rafaela, eu te conheço da medicina. Eu tive o privilégio de ser aluna de vocês no ateliê, né? Hoje eu me dei conta que nos 10 anos que eu estou na UFBA, 5 eu fui para dentro da sala de aula e eu vi essa situação de ter que me informar. Um ateliê foi importante, outras experiências que tive em residência profissional foram importantes. Eu acho que o pessoal na saúde fazendo práticas pedagógicas mais interessantes, participativas, democráticas. Mas eu acho que o semestre letivo suplementar, vocês fizeram vários formatos de curso, tem ajudado a gente, né? E a gente teve essa oportunidade de testar novos formatos. A gente ainda era muito crente que a exposição ao conteúdo, que as aulas expositivas, ainda que a gente montasse espaços mais democráticos e que desse a voz aos estudantes, nossos cursos ainda eram muito expositivos. E eu acho que o semestre letivo suplementar deu oportunidade de a gente investir em outras práticas, né? Tem sido interessante isso. Mas os alunos, sempre na saudação aos estudantes, né, na aula da semana, as experiências deles com um excesso de atividades, que já virou até um meme, eles gostam muito do reitor, respeitam muito a ponto de ter a liberdade de fazer memes. E um dos memes é esse, do excesso de atividades, né? Enfim, acho que a gente tenho dito para os estudantes que a gente está vivendo um momento, uma virada aí, paradigmática, né, nas práticas de ensino. Tem sido desafiador. Eu agora estou me inscrevi na assessoria pedagógica, estou me engajando agora nessa segunda semana do semestre, mas tinha feito um curso de avaliação também. Bom, tenho tentado fazer um investimento, né? É isso. Grata, gente. Muito, muito bacana, Rafaela. Nós ficamos assim muito felizes porque somos todos nós juntas e juntos, né, professores, buscando nos autoformar. Isso é muito importante. E nós estamos fazendo isso. E a experiência do ateliê, a experiência do APDU, né, tem contribuído muito para essas ações, né? Tem uma coisa importante, nós até colocamos isso, né? Quer dizer assim, nesse momento, né, exercer essa pedagogia do afeto é muito importante. Nós já trabalhávamos desde o início, né, com a perspectiva da razão sensível, aí muito mobilizada pelos estudos de Cris, a partir de Maffezoli. Então, digamos assim, é um eixo transversal, né, do FORPED. Mas agora,
com a pandemia, nesse momento pandêmico, essa concepção não é minha, né? A gente traz das nossas pesquisas, essa pedagogia do afeto, ela precisa ser exercida, né? E tem sido exercida por nós professores. Então, e essa pedagogia do afeto, que traz aquilo que Carol falava, né? Do acolhimento, né? Do respeito ao cotidiano dos estudantes. Quer dizer, essa interação, essa empatia que a gente vem construindo com os nossos estudantes, isso tem contribuído muito para a nossa percepção de professores, do quanto que nós precisamos, nesse momento, né, de uma educação remota, no modelo online, nós precisamos nos formar, né? E essa formação continuada que nós estamos desenvolvendo é muito importante, é muito interessante. E nessa perspectiva, tá, de compreender os processos de aprendizagem, né, e de avaliação, porque a avaliação e a aprendizagem caminham, né, juntos, tem sido uma construção. Nós estamos fazendo isso, experienciando isso juntas. Isso é que é bacana. E essa formação operacionalizada aqui pela UFBA tem assegurado isso. Primeiro, nós estamos descobrindo que juntos nós somos melhores, conseguimos enfrentar os problemas com mais tranquilidade e com menos sofrimento, certo? Então é isso, acho que esse caminho, não é, da formação continuada, em especial a fala da colega que me antecedeu, é fundamental, né? É fundamental. E eu vejo que, eu dizia isso para a Cris, e digo isso para a Cris, digo isso para muitos colegas, não conhecem esse espaço, né? Porque quando conhece, percebe a importância do estar juntos, para desconstruir todas essas coisas que nós, historicamente, né, guardamos porque fomos formados por isso. Mas esse momento pandêmico está possibilitando nós acreditarmos e experienciarmos que nós podemos transformar, que nós podemos mudar isso, né? Eu só gostaria, antes de passar a palavra para outra, responder a pergunta da Patrícia Campos Borja. Aí eu queria também que Gil pudesse também contribuir, não é? Ela diz assim: como avaliar a produção do diário e do portfólio? Há uma definição coletiva dos critérios, porque tem que ter uma nota, né? E aí, essa ideia, por que tem que ter uma nota? Depois aí Gil fala da nota, que eu amo quando Gil fala da nota, né? Mas eu queria dizer que se a avaliação é investigar a aprendizagem dos estudantes, então você está avaliando, ele está avaliando. É um processo de autoavaliação ali do diário. Ele está se autoavaliando, certo? Então, ao final do diário, ele vai ter uma compreensão sobre como foi o processo de aprendizagem dele naquele. Sempre que nós estamos falando de conteúdos formais, nós estamos falando de conteúdos com a experiência do sujeito, né? Então, sim, podemos, e tem definição coletiva de critérios, sim. Devemos fazer, sim. Para qualquer processo avaliativo, precisamos definir critérios. Mas é importante que a definição de critérios seja vinculada à definição dos indicadores. E isso pode ser feito e deve ser feito coletivamente. Num momento, inclusive, assíncrono, onde todos podem falar. Os critérios, claro que o professor, né, ele tem toda uma condição, né, exitosa de descrever, de elaborar, não é,
os critérios e os indicadores, mas os alunos e estudantes vão também se posicionar, eles vão, e isso vai facilitar muito esse acompanhamento, né? Bom, e aí, Gil, você complementa, meu amor, com esse, porque tem que ter conta. Depois, só quero trazer uma fala do professor Arthur, viu, que ele está com a inquietação aqui. Vai, Gil. Não, eu só quero concordar aí com o que ele falou, né, da importância dos critérios. Eu acho que independente do dispositivo que a gente eleja, né, como prioritário, a definição de critérios, ela precisa estar posta em qualquer situação, né? Esse trabalho com as rubricas, eu penso que é um trabalho bem interessante. A gente pode definir rubricas, inclusive para o portfólio, para o diário, ou para qualquer outro dispositivo, né? E a construção coletiva dessa rubrica, né, definindo, enfim, quais os critérios, quais, enfim, indicadores ou níveis de desempenho, enfim, é bem interessante, porque explicita, né? Muitas vezes a gente até fala dos critérios, a gente compartilha com os estudantes dos critérios, mas a gente não esclarece, a gente não evidencia qual a nossa interpretação sobre esse critério, né? Então, muitas vezes a gente explicita o critério, tem professor que nem critério explicita, eu sei disso, né? Mas parece que paralisou aqui. Então, enquanto Gil volta... Mas muitas vezes, já aconteceu comigo. Sim, já estou de volta. Já aconteceu comigo, né? É que eu estou usando o 4G, aí entrou uma ligação aqui e cortou. Já estou de volta. Como é. Já aconteceu comigo, de eu explicitar o critério e o aluno depois vir me questionar. Não, professora, mas eu fiz isso. O telefone está danado. Porque não estava claro, não estava explícito, não estava evidenciado, né? Qual a interpretação sobre esse critério? Então, eu penso que as rubricas, né, elas podem sim ser um instrumento, né, um aspecto aí interessante nesse processo. Só para, desculpa aí, Gil, sem querer lhe atrapalhar, é que as meninas comentaram no chat, a equipe da assessoria produziu uns infográficos, um dos quais sobre o portfólio, e que tem umas dicas, evidentemente, que você não precisa seguir isso, e que o ideal é, como a Giovana colocou, né, você coletivizar, né? E, junto com os alunos, poder pensar nesses critérios ou nessas rubricas. Mas alguns deles, se isso pode ajudar, a gente pode pensar a partir das questões. Se o educando elaborou todas as atividades solicitadas em tempo hábil, se acessou fontes suplementares de informação, se organizou o portfólio postando atividades e registrando seu percurso de aprendizagem, ou seja, refletindo também um pouco, não é, a questão da metacognição. Se utilizou de variadas linguagens, se cuidou da estética, da forma. E se você vai postar como se chama? O portfólio no fórum, você pode estar trazendo rubricas ou critérios também referentes à interatividade, né, entre eles. Se comentar o portfólio do outro, daí por diante. Esse curso que a Ana está colocando aí no chat não é bem um curso, são nossas sessões de estudo, né? A gente faz sessões de estudos e aí estudamos no ano passado a questão de alguns procedimentos avaliativos, um dos quais a questão dos portfólios saíram, assim como a questão do... Perdão, aqui rapidinho.
dos diários, dos fóruns interativos. No diário online, por exemplo, né, a gente vai falar dos usos e tal, e dos critérios. Olha aqui, mais uma vez, a questão do critério para avaliação e autoavaliação, uma vez que o diário online, o diário, de modo geral, como disse Denise, é um procedimento que traz à baila muito da subjetividade do sujeito. Então, é muito difícil você avaliar um diário, mas, enfim, você pode apostar em que, se o registro oportunizou verificar a participação nas atividades do curso, as mais relevantes, ou se atestou lacunas, se o estudante acessou fontes suplementares de informação também, ou somente descreveu o que ele fez aula a aula no diário, né? Se o registro permite verificar se a descrição analítica do percurso de aprendizagem dele, né, a questão metacognitiva, a reflexão sobre o aprender, como eu coloquei ali adiante. Se ele demonstrou posicionamento crítico frente às aulas e se colocou assim no diário, assim como o pensar criativo, bem, daí por diante. Tem muitas coisas, esses infográficos estão disponíveis, eu quero dizer, na PDU, a questão do fórum interativo, sua funcionalidade, mais uma vez, os critérios que a gente pode estar utilizando também. E vocês, se quiserem acessar, as meninas, basta entrar, não é, Laís ou Carol? E dentro de um dos nossos fóruns, os infográficos estão lá disponíveis. Fique à vontade para fazer uso tranquilamente disso aí. Eu queria passar, Gil e Dene, a palavra para, a gente já está no final, mas como o professor Arthur se colocou, seria importante a questão que ele traz, né? Uma questão aqui que ele escreveu, vocês estão vendo? Da diversidade de situações em áreas e turmas, só que ele traz um problema, que ele tem uma turma funciona bem porque é pequena, mas as outras duas dele, de 40 alunos cada uma, ele está passando por um perrengue danado. Então, ele é da Escola Politécnica e diz assim, alguma dica? Agradeço. Eu vou passar para vocês. Antes, porém, vou dizer algo, professor, que eu estou pesquisando ainda, que está rolando bastante nas aulas síncronas, que é a ideia da metodologia da rotação por estações de trabalho. Na verdade, estações de trabalho é uma metodologia muito antiga, bastante antiga. É bem escola novista, não é nada totalmente novo, não, mas ela volta à tona agora, né, os famosos métodos ativos, né? Mas não vamos jogar fora a água do banho com a criança dentro. A rotação, o trabalho por estações, rotação por estações, ou tem outros nomes e tal, pode ser também uma dinâmica interessante para as aulas síncronas. Eu estou pesquisando sobre isso e sugiro, professor Arthur, que você também dê uma olhada nessa questão. E se as meninas quiserem comentar, estou passando a palavra e também a palavra para as despedidas, as falas finais. Está com vocês aí. Eu estou aqui porque eu estava atenta aqui aos infográficos e eu não vi a pergunta do professor. Estou aqui lendo. Ah, tá. A pergunta do professor, você quer que eu leia? Se você puder. Ele diz assim, ele vai falar das outras duas turmas dele de início de curso, com 40 alunos que estou passando a conhecer agora nas aulas síncronas. No geral, a participação dos alunos é muito baixa. Eles pouco falam, quase nenhum mostra a cara. Já estou bastante apreensivo com o andamento dessas turmas cheias de 40 alunos, inclusive quanto ao processo de avaliação. Alguma dica? Ele pergunta. Passo a palavra. Bom, eu vou começar a falar, dizer que eu não tenho essa experiência. Eu tenho, no máximo, eu trabalho com estágio supervisionado, e o estágio tem um limite de 15 estudantes, e, no máximo, chega a 20. Então, eu não tenho essa experiência, professor, para dizer. Mas algo que nós podemos, digamos assim,
socializar, porque é a mesma experiência. Os estudantes, realmente, eles não abrem a câmera. É muito difícil eles abrirem. E aí eles não abrem por vários motivos, certo? Dito por eles. Eles não abrem porque o local onde eles estão, dentro da casa, não é um local que eles se sintam à vontade para abrir a câmera. Eles dizem. Às vezes estão com o pai, com a mãe, com as pessoas de dentro, né? Enfim, questões vivenciadas, inclusive, por nós, certo? Porque nós temos uma ambiência, não é? Eu agora estou aqui no meu escritório, eu estou vendo ali que Gil também está. E todos nós temos um espaço fechado, eles não têm, nem todos têm, certo? Muitos saem de casa e vão pegar a internet. Meus alunos, outro dia tinha um no Capão que foi pegar a internet lembrei de Aninha, foi pegar a internet num bar, num restaurantezinho que estava lá e ele não podia, porque tinha muita gente do lado de cá. Então, eu estou dando só exemplos bem, né, grosseiros, mas é o que acontece. Por outro lado, tem um outro aspecto. Nem todos os estudantes se sentem à vontade de se expor. Nós tivemos que enfrentar, foi um enfrentamento. Enfrentamento porque ou nós fazíamos isso, ou a gente não trabalhava. E nós precisamos trabalhar. É a nossa forma hoje de trabalho. Então, aquilo que nós falávamos da pedagogia do afeto, né? Nós precisamos compreender o contexto desses estudantes, professor. Então, essa realidade, ou isso que o senhor está vivendo, eu estou vivendo com os meus 20 alunos. O que eu peço a eles, às vezes? Para que tenha representante, o professor Herbert Taiva aí, não sei se ainda está, nós pedimos que eles, para que tenham representações. Então, vem um, vem o outro, às vezes um fala pelo áudio. E aí, o máximo que nós pudermos, né, interagir com eles, no sentido de expressar mesmo, gente, o nosso sentimento. Esse é o momento. Se nós fazíamos isso quando nós estávamos no momento presencial, porque nós tocávamos nos estudantes, né? Eu sou uma pessoa extremamente afetiva, então a gente toca, a gente conversa com eles. Quem não toca, conversa nos corredores, eles nos procuram. Então, esse momento agora, o que nós temos é a nossa voz, o nosso olhar, os nossos gestos. Nós temos que sensibilizar e seduzi-los, no bom sentido, nesse meio, nessa interface. É isso, não tem jeito, né? Essa é uma questão. E isso, mas o que isso tem a ver com avaliação? Tem tudo a ver. Porque a aprendizagem, ensinar e aprender, está no âmbito relacional. Então, tem isso, sabe, professor Arthur, que a gente tem que nós temos que aprender, estamos aprendendo, eu acho que nós estamos fazendo isso brilhantemente. Eu acho que todos os colegas, pelo menos os colegas que eu convivo, está com tem esse lugar. Uma outra coisa bacana também, professor, isso aí é o âmbito do relacional, que precisamos cuidar. O outro é o pedagógico. Então, uma turma com 20 estudantes, uma turma com 40 estudantes, eu imagino que essa aula só de fala, em que eles escutam, que eles podem estar escutando lá no bar, no restaurante, no mercadinho, ou dentro de casa com o pai com problema, com a mãe, com o irmão. Essa aula, eu viajei agora porque o menino fotografou, ele abriu a câmera e mostrou a professora onde é que eu estou. A outra mostrou dentro de casa, né? Professora, eu não posso por isso, e aí fugiu. Sim, mas dentro desse pedagógico, o que a gente pode? Não dá para ficar só falando. Tem que ter alguma coisa, não é? Tem que ter um filme que a gente possa... Um filme que a gente pode colocar para... Né, nesse momento síncrono, Cristo falou 4 horas, ninguém suporta. Aqui a gente já não está mais aguentando, já está louco para ir embora, já não está pelo tempo, né, que vocês estão aqui, que são professores que querem estar aqui, que estão dialogando com a gente, interagindo.
certo? Imagina os estudantes. Então, um vídeo importante, que eles possam refletir, discutir sobre aquilo, sobre a temática, qualquer coisa que nós podemos fazer de uma forma mais lúdica, mais interativa, interação, que eles possam interagir dentro desse momento assíncrono. Nos assíncronos, aí ainda mais interativo. Porque temos que ter tanto assíncrono como síncrono, né? Mas aí Gil vai falar um pouco agora sobre isso também. Gil? Vou falar só um pouquinho para a gente ir finalizando aqui. Já vou até fechar minha... Eu penso que essa modalidade online, eu falava isso no início lá da pandemia e agora me veio de novo essa expressão, né? Ela nos virou de fato pelo avesso, né? Porque várias coisas, né, que a gente fazia presencialmente não estão dando certo agora, né? E isso tem nos mobilizado muito, né? Então, antes, né, eu não estou falando que é a sua situação, Arthur, até porque não conheço o seu trabalho, então isso não é para você, mas antes, de um modo geral, a gente se contentava, né, com as expressões faciais dos alunos, né? Então, o fato deles sorrirem, deles balançarem a cabeça, deles, né, franzirem a testa, muitas vezes era suficiente para a gente numa aula em que a gente falava o tempo inteiro, né? E agora isso tem nos incomodado muito, porque a gente dá aula, né? A gente fala para uma tela sem nenhum retorno disso, né? Então, de fato, é um desafio. Eu também tenho turmas que uma tem 42 alunos, outra tem 45, e, de fato, é angustiante, né? Eu tenho tentado potencializar isso. Nessa semana, eu usei uma estratégia que foi muito bacana, que deu super certo, que é uma atividade que chama tertúlia dialógica. É uma atividade que, enfim, compõe aí um conjunto de atividades que alguns pesquisadores da Universidade de Barcelona organizaram, enfim, e eu usei essa estratégia, foi super bacana, né? Nessa estratégia, quem modera toda a discussão do grupo não é o professor, mas é um dos estudantes, né? E ter colocado um dos estudantes como moderador gerou um clima muito interessante, porque os alunos foram se autorizando, foram se inscrevendo para apresentar, para opinar, para falar, né? Então, foi bem bacana, né? Acho que a gente precisa, de fato, ir buscando alternativas aí para mobilizar os estudantes, né? E para autorizá-los também a falar. Eu sei que tem muito estudante que não se sente à vontade de abrir a câmera, porque pelas condições que tem em casa, mas também tem muito estudante que nem se autoriza, que tem as condições, mas nem se autoriza. Então, acho que é um desafio grande. Bom, vou aproveitar, porque hoje é sexta-feira, já são 8:45, e já vou me despedir, dizer que foi um prazer terminar essa semana intensa de trabalho com vocês, né? Vou sair da minha dieta agora, viu, Ana? E vou tomar um copinho de cerveja, porque eu mereço. Então, eu vou brindar ao Forped, né? Que tem aí realizado tantas ações bacanas, né, nesses últimos 5, 6 anos. Então, um beijo para todo mundo, obrigada e até a próxima. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, quer dizer, já passamos do limite. Eu estou mostrando aqui a nossa página, a página da assessoria pedagógica, não é? No Ava Mudo. Já colocamos o endereço aí.
A nossa assessoria está pronta para recebê-los. Temos a nossa sala para os encontros síncronos. Basta que para isso vocês se agendem, vocês descem no tópico específico, passa os desafios da docência, passa o papo de professor, a nossa estante pedagógica em que disponibilizamos textos, vídeos, olha os infográficos que eu apresentei aqui, né? Web livro. Aí temos aqui a agenda de atendimentos em que vocês podem entrar e aqui as nossas assessoras que ficam de plantão durante toda a semana. Então, nós agradecemos demais a presença de vocês hoje aqui e esperamos a sua visita e sua participação também no AvaMudo. Hoje nós encerramos essa série de lives interativas do plantão, que é como a gente colocou o nome APDU, mas vamos dar início a outra programação intensa. Nós gostamos de viver intensamente, né? A Verena está dando risada. Nós gostamos de viver intensamente, essa é a grande questão. Ela vai dar uns avisos aqui, porque tem muita coisa para rolar. E dentro da APDU, que é a nossa assessoria pedagógica, né, também tem uma programação. Às vezes pode acontecer em paralelo, às vezes não, mas nunca é demais. Nós temos quase 3.000 professores na UFBA que precisam ser assistidos, né, nas suas questões mais específicas. Fico por aqui, beijo a todos, agradecida demais pela participação, principalmente a Denise Guerra, a Giovana Zen, duas queridas, que de forma generosa e apesar de todo o cansaço dessa sexta-feira à noite estão aqui. E a vocês todas e todos, que nem se fala, nossas assessoras que estão sempre ali segurando o piano, carregando tudo, e professores e professoras que nos prestigiaram demais nessa noite. Agora está na hora da gente tomar um copinho de vinho, um copinho de cerveja e relaxar. Passa a palavra. Tchau, pessoal. Só dar um obrigado e boa noite a todos e a todas. Fiz aí meu papel no bate-papo. Vocês sabem que eu sou do gueto, do bate-papo, né? Então, já para dar esse boa noite e esse agradecimento. Um abraço. Não, mas era só para reafirmar aqui as inscrições no Ateliê Didático Online, que vão começar a partir do dia 16, portanto, já na próxima semana. Fiquem antenados, porque as vagas são poucas, nós vamos abrir com 100 vagas, mas é um projeto bastante procurado, na verdade é mais do que um projeto, né? É um curso de formação totalmente online dessa vez e mais conciso, muito criativo, e a gente espera a participação de vocês. Tem outras coisas no forno, mas a gente vai avisando à medida. Beijo, pessoal. Boa noite. Sextou. Agora que sextou para mim, já são 21 horas, né? Para vocês também, né? Ah, meu Deus. Tchau, colegas. Arthur, agende com a gente lá, viu? Tchau, tchau.